Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos aqui fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estamos no capítulo 23 de Deuteronômio. Estou usando a versão NAA, mas fique à vontade para usar a tua versão, ok? Vamos lá? Capítulo 23 de Deuteronômio. Aquele a quem, porém, forem esmagados testículos ou cortado membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém, o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês, nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem da 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Versículo 9. A santidade do acampamento. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento. Não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Que poluição noturna, deixa eu circular. Aqui está falando da ejaculação durante o sono, né? Porque às vezes o corpo faz isso acontecer, né? Durante o sono. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco no acampamento, cavará um buraco com a pá, e virando-se cobrirá as fezes com terra, porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês, para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Versículo 15, a respeito de fugitivos, prostitutas e usura. Não entreguem ao seu senhor ou escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades que for do seu agrado. Não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor, seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, seu Deus. De um compatriota vocês devem cobrar juros, ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. Versículo 21, a respeito de votos. Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados do pecado, o que proferiram os seus lábios, e isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus, com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Aqui nós estamos entendendo, né, no capítulo 23 de Deuteronômio, né, sobre os ensinamentos
do, do Senhor ao povo de Deus, né? A santidade, né, no meio do povo de Deus. Ele ensina que Israel deveria viver em santidade, né? Separado para o Senhor, né? Porque o Senhor habitava no meio deles, né? Moisés explica que quem poderia ou não entrar na congregação de Israel e também dá as orientações sobre a pureza moral, higiene e justiça social, né? Que legal, né? Um dos princípios centrais é ali no versículo 14, né? Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti e os teus inimigos, pelo que teu arraial será santo. E Deus sempre desejou, né, esse povo santo. No Novo Testamento a gente vê ali que Jesus nos purifica, né, para sermos esse povo santo de Deus, esse povo separado, né. 1 Pedro ali no capítulo 2, versículo 9, ele fala, né, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Hoje Deus também habita no meio do seu povo através do Espírito Santo. Por isso somos chamados a viver em santidade, né? Porque quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. Que glória, né? Capítulo 24, a respeito do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou, que a tomou para si por mulher, vier e morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Leis do caráter humanitário, versículo 5. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante um ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com que se casou. Não se tomarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Vocês terão cuidado de o fazer. Lembrem-se do que o Senhor seu Deus fez com Miriam no caminho, quando vocês saíram do Egito. Se vocês emprestar alguma coisa ao seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe, sem falta, o penhor para que durma no seu manto e abençoe você. Isso será para você um ato de justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprima um empregado, pobre e necessitado, seja ele um dos compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não perverta o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome por penhor a roupa da viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Para isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, e por isso lhes ordeno que façam assim.
Aqui no capítulo 24, a gente vê a justiça, a misericórdia e a compaixão de Deus, né? Esse capítulo traz várias leis sobre justiça social e sobre misericórdia. Entre elas, fala sobre as regras sobre divórcio, proteção aos pobres, justiça para os estrangeiros, né? Para os órfãos, para as viúvas, e a generosidade na colheita, né? Que as pessoas, né? Os estrangeiros, órfãos, viúvas, poderiam ir lá na colheita, enquanto o pessoal que estava fazendo a colheita ficava as espigas, ficava caixas de uva, ficavam sementes para trás. Essas pessoas tinham o direito legal de recolher, né? De se sustentar daquilo que ficaria na colheita ali, que ia ficando para trás, né? Era um direito legal. Então Deus lembra o povo de algo muito importante, né? Lá em Deuteronômio, ali no versículo 18, fala: lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou dali. Ou seja, né? Israel devia tratar os outros com misericórdia, porque eles também foram libertos por Deus no Egito, né? Eles já foram escravos, eles sabiam a dor da escravidão, né? E a aplicação espiritual para esse capítulo é assim também espiritualmente acontece hoje com a gente, né? Nós fomos libertos do pecado por Cristo, então devemos viver em amor e misericórdia com os outros, né? Em Efésios 4, versículo 32, Paulo nos escreve: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, né? Quem recebeu a graça de Deus precisa viver essa graça com o próximo, né? Nós recebemos tão grande graça, né? O perdão dos nossos pecados, nossos erros, né? A misericórdia, a graça de Deus sobre nós. Porque também não retribuir ao nosso próximo, né? Essa graça que a gente recebeu. Não retribuir com perdão, né? Fica essa dica, né? Para esse capítulo. Capítulo 25. A pena de açoites. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais do contrário. Se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiverem pisando o trigo. Versículo 5. O levirato. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com estranho. Alguém de fora da família, seu cunhado, a tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. E Deus aqui está cuidando, né, do nome da família, né, para se perpetuar, né? O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos, ele descalçará a sandália do pé, ele cuspirá no rosto e protestará dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e em Israel se dará a casa daquele homem a nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela, não olhem para ela com piedade. Versículo 13, pesos e medidas justos. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor seu Deus lhes dará. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Versículo 17. A ordem para destruir os amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho e quando
vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Aqui no capítulo 25, Deus está ensinando o povo sobre justiça e responsabilidade, né? Daí que a gente vê 3 tópicos bem importantes: punição justa para os culpados, respeito pela dignidade das pessoas e honestidade no comércio. Tem um versículo muito importante que é o 13, que diz assim: não terás na tua bolsa pesos diversos, um grande e um pequeno. Que Deus está condenando qualquer forma de desonestidade ou injustiça, né? O peso era aqueles pezinhos de chumbo que até poucos anos a gente ainda via em alguns lugares, né? Para que fosse pesado as coisas, né? Então, o que uma pessoa desonesta fazia? Um peso que tinha 1 quilo, para te pesar 1 quilo de farinha, às vezes aquele peso ele estava até marcado 1 quilo, mas na verdade ele tinha menos, né? 750 gramas, 900 gramas, né? E assim as pessoas que eram desonestas tentavam ganhar mais dinheiro em cima dos seus clientes, né? Deus condena qualquer forma de desonestidade ou injustiça. Também aparece aqui a lei do levirato, onde o irmão deveria casar com a viúva para preservar a família. Essa lei ela aponta para um princípio espiritual muito profundo para nós. Deus se importa com a restauração e com a continuidade da vida, né? Naquela época, se o marido morria e não tinha filhos com a viúva, o irmão dele poderia casar-se com ela, se assim quisesse. E o filho deles, o primeiro filho deles, daria continuidade ao nome do falecido, entendeu? Aplicação cristocêntrica para esse capítulo 25. Jesus é o nosso Redentor, que veio restaurar nossa vida espiritual. Assim como o resgatador lá do Antigo Testamento cuidava da família, Cristo veio nos resgatar. Né? 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, escreve assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas com precioso sangue de Cristo. Aleluia, né? E a mensagem espiritual para nós hoje, desses 3 capítulos, né? O 24, o 25 e o 26 nos ensina que Deus quer um povo santo. Deus ama a justiça e a misericórdia, e Deus condena a injustiça e a desonestidade. Tudo isso se cumpre perfeitamente em Jesus, né? Segundo Timóteo 1, versículo 9, Paulo escreve: ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Por isso, quem segue Jesus Cristo é chamado a viver em santidade, em amor, em justiça e misericórdia, né? Deuteronômio nos mostra isso, né? Nos mostra que Deus quer que um povo santo, Deus quer que o povo seja santo, separado, justo e misericordioso, né? Essas leis apontam para Jesus, que nos purifica do pecado e nos ensina a viver uma vida transformada. Amém, né? Então aqui fica esse versículo para nossa meditação, né? Desses 3 capítulos, segundo Timóteo 1 e 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Deus te abençoe.